avisem as pessoas que nós já estamos online, que nós já estamos conectados para a nossa aula Liberte-se da Ansiedade. Certo? Tudo certo? Tudo certo, produção. Vamos embora. Gente, então vamos lá, não vamos perder tempo, vamos ao foco. Quem quiser pegar papel, caneta, quem quiser ir anotar as informações que eu vou trazer, eu acho que vale a pena, é importante, tá? Porque eu vou entregar aqui várias ferramentas que vão ajudar vocês nesse processo com a ansiedade. Eu sei que não é fácil, vou contar um pouquinho da minha história para vocês também entenderem como que eu cheguei até aqui, né? Quem é essa mulher aí, né? Quem é a Bruna? E eu quero compartilhar um pouco para vocês também se identificarem com a minha história, né? E saber que, de fato, eu quero ajudá-los a mudar aí a rota da vida de vocês, tá bom? Então, eu quero começar dizendo o seguinte, que o objetivo aqui da minha live é ajudar as pessoas que precisam recuperar a funcionalidade da vida delas. E aí vocês vão me perguntar, como assim, Bruna, funcionalidade? A ansiedade, ela tira muitas vezes a funcionalidade da nossa vida. A gente para de fazer um monte de coisa que antes a gente fazia e agora a gente não consegue mais fazer por causa de medo, por causa de insegurança, por causa das crises, medo das crises. Então, o meu objetivo hoje aqui com vocês é, de fato, ajudar vocês a retomar essa funcionalidade. E como que a gente vai fazer isso? Transformando o pensamento. Eu vou colocar vocês hoje para pensar. A gente vai fazer funcionar esse pensamento. Vamos começar a entender como que funciona o que aqui, ó. Vou escrever para vocês. O ciclo do medo. Isso daqui é o que aprisiona a gente dentro do processo de ansiedade e eu quero ajudar. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Tá, parece bem para vocês? Fica bom aí? Tá dando para ver bem aí? Produção? Tá? Tá bem visível? Talvez para a galera do Instagram não esteja muito visível, por isso é bom ir pro YouTube. Mas o que é que a gente vai entender? A gente quer recuperar, né? A gente quer sair, a gente quer dar o start, voltar com a funcionalidade da nossa vida, só que para isso a gente só pode conseguir isso alterando o pensamento, transformando o pensamento. E por que eu digo isso? Porque eu sei que muitos de vocês hoje já não fazem mais o quê? Já não saem mais de casa. Eu sei que tem muitos de vocês que já não pegam mais ônibus para sair. Eu sei que muitos de vocês já não vão mais para o trabalho, já não vão mais para a faculdade. Eu sei que talvez você não consiga nem ir numa consulta médica, né? Fica sempre com muito medo, muito assustado. Já não consegue mais ir nem para a igreja, tem medo de ir para a igreja. Não consegue fazer um passeio em família. Não consegue entrar dentro de um avião. Não consegue sorrir sem o peso daquele pensamento que vem e diz assim, ó, mas daqui a pouquinho tu já tá chorando, por que eu tô sorrindo se daqui a pouco eu vou passar mal? Por que eu tô sorrindo se daqui a pouco eu vou ter uma crise? Eu sei que muitos de vocês já estão sem vida social, tá cada vez mais isolado. Então, isso é perder a funcionalidade da vida. Eu não sou mais uma pessoa funcional, eu estou desfuncional, eu estou completamente paralisado pelo medo, pela angústia, pelo pânico, pelo que a crise produz, né, no corpo. Então, o nosso objetivo hoje é entender em que ciclo do medo que nós estamos paralisados, para a gente poder entender aonde que a gente está paralisado e como que a gente faz para voltar a ter uma funcionalidade, como que a gente corta esse ciclo, como que eu rompo isso na minha vida, Bruna. E eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e quero trazer muitas ferramentas que, de fato, são transformadoras. Então, como que eu vou ajudar vocês? A partir da aula de hoje, a partir dessa aula, até o final dessa aula, você vai já ser capaz de identificar em que ciclo do medo que você está paralisado. Talvez você tenha vários ciclos de medos,
vários tipos de medos, mas eu quero te ajudar a identificar. Sabe qual é o maior desespero do ansioso? É parar para pensar sobre a ansiedade dele. Ele não quer, ele está sempre fugindo. Ele não quer pensar sobre o que assusta, ele não quer pensar sobre o que causa medo, e ele também não quer pensar sobre os pensamentos dele. Então eu quero te ajudar a pensar justamente sobre isso. Eu quero te convidar para sentar hoje nessa estrutura aí que traz um pouquinho de incômodo e a gente vai pensar sobre ela. A única maneira da gente sair de um lugar que nos aprisiona, a única maneira da gente mudar o nosso pensamento é pensando sobre ele. Não tem como a gente ter outra maneira de pensar se não for pensando sobre o que a gente pensa. Como que eu penso? Por que que eu penso assim? A gente tem uma estrutura e é sobre essa estrutura que eu quero ajudar vocês. Então, hoje, nessa aula, a gente já vai conseguir identificar em que ciclo do medo que você está paralisado e eu já vou te dar algumas ferramentas para você começar a enfraquecer pensamento negativo. Porque é o pensamento negativo, aquele pensamento destruidor, aquilo que nunca vai dar certo, todos os medos que fortalecem esse ciclo. E a gente vai ficando aprisionada dentro desse lugar tóxico. Certo? Tá fazendo sentido? Digam aí, escrevam aí, tá fazendo sentido? Então, olha só. A primeira coisa é, eu quero convidar vocês a estarem comprometidos comigo. Primeiro, porque minha aula tá maravilhosa, linda, bafônica, muito bem estudada e pensada para de fato trazer uma transformação na sua vida. Mas eu preciso que você se comprometa comigo em executar. Se comprometa comigo em que essa mudança, tudo que a gente vai compartilhar aqui, que essa mudança aconteça. Então eu quero que os corajosos de plantão aqui escrevam aí no chat. Eu estou comprometido. Eu estou comprometido. Bru, eu estou comprometida, fechei contigo aí, não abro. Eu vou fazer e vamos fazer funcionar isso juntos. Escrevam aí, os corajosos de plantão, escrevam. Estão escrevendo? Eu estou comprometido. Então vamos lá. O que é que te faz paralisar na ansiedade, tá? Hoje mesmo eu atendi pelo menos 2 pessoas paralisadas completamente numa crise paralisante de ansiedade. Eu atendi 2 pessoas numa crise. O que é que paralisa uma pessoa dentro da ansiedade? Os pensamentos negativos. Por quê? Pensamento negativo está baseado no medo, tá? Então aqui, ó. Pensamento negativo. E aí eu vou explicar tudo como é que a gente entra neles, tá? O pensamento negativo, ele já tá baseado no medo, tá? Eu acredito nesse medo e esse medo aqui, ó, impulsiona esse pensamento negativo. Então, o pensamento negativo está baseado no medo. O que mais que me paralisa na ansiedade? A minha imaginação ruim. Toda vez que eu fico fantasiando, catastrofizando um cenário, uma crise, eu também tô me induzindo, me levando a uma paralisia da ansiedade, tá? O que é que me paralisa na ansiedade também? Experiências que eu tive no meu passado, experiências ruins que eu tive no meu passado e que eu não tratei, dores que não foram resolvidas, dores mal resolvidas, crises de choro que talvez você teve que engolir ou engole meio que de vez em quando tá engolindo choro aí, né? Porque as pessoas não podem ver ou porque você não é entendida, compreendida. O que me paralisa numa crise de ansiedade? Um luto não vivido. Inclusive, hoje, uma das pessoas que eu atendi justamente foi isso. Um luto que não está conseguindo viver. Um luto não vivido. Talvez o que te paralisa na ansiedade é o seu relacionamento tóxico e tá difícil de se desvencilhar. Tá difícil de sair dessa relação doentia. Então, para agora e pensa. Toda vez que eu tenho ansiedade, o que é que está acontecendo? Será que eu estou tendo crise por causa do quê? O que eu penso quando tudo isso está acontecendo? Eu quero que você pense, e eu vou te estimular a pensar bastante aqui durante essa aula, para a gente trazer à nossa memória gatilhos, chaves, que a gente precisa ir, lugares que a gente precisa destravar. Então, muitas coisas podem nos paralisar numa ansiedade.
E o nosso objetivo é, dentro do ciclo do medo, tentar identificar qual é a fonte paralisante. Qual é a fonte que está nos paralisando. Então, ao final da live, o que é que você já vai entender? Ao final da live, você já vai saber como alterar esses pensamentos e como enfraquecer os pensamentos ruins. Então, ao final daqui, o que a gente já vai saber fazer? Alterar os pensamentos, eu vou ajudar vocês a mexer nessa estrutura e a enfraquecer pensamento ruim. Que é isso que a gente precisa, porque isso daqui é o combustível da ansiedade. Enfraquecer pensamento ruim, pensamento negativo, pensamento catastrófico. E aí eu vou entregar algumas chaves que a gente pode fazer para enfraquecer. Como que eu enfraqueço o pensamento? Com novos pensamentos. Eu estou trabalhando aqui numa metafísica aqui, né? Numa ciência metafísica. Onde que está alojado o pensamento, né? No nosso cérebro. Está lá nas nossas conexões, né? Neurais, mas não tem uma parte física específica onde a gente consegue, olha, aqui está o pensamento. Então, a gente está falando de um campo metafísico. A gente vai ter que pensar sobre o que pensa. Então, a maneira de construir novos pensamentos e enfraquecer os ruins é a gente pensando de uma nova maneira, questionando o pensamento negativo, trazendo eles para a realidade e saindo desse mundo fantasmagórico que a gente cria, bem fantasioso, negativo e pessimista, tá? Fechou? Então, eu quero te ensinar como frear o pensamento ruim antes da crise chegar. E isso é muito legal, porque muitas pessoas idealizam que eu, Bruna, não tenho nenhum tipo de ansiedade, que eu não tenho absolutamente nada, como se eu fosse um robô. Não, e o que é que nos diferencia? Qual é a diferença? Ansiedade é um sentimento, é uma emoção natural. Todas as pessoas, em algum momento da vida, elas sentem. O que não é natural é a gente sentir todo dia, o tempo todo, né? Às vezes não tem nada pra gente estar ansioso e mesmo assim a gente está. Então essa é a parte que não é o natural. Mas em algumas situações específicas, em alguns momentos de trauma, em alguns momentos de dores, situações estressantes, é natural que a gente sinta ansiedade. Mas a gente também pode, a gente tem ferramentas para não ter uma crise de ansiedade. E é isso que eu quero ajudar vocês. Hoje eu não chego numa crise de ansiedade. Eu não chego numa crise de pânico, porque eu uso dessas ferramentas, desses subsídios, para frear os meus pensamentos negativos, catastróficos, que querem me levar para esse lugar de crise. Então, aquele medo que eu tô o tempo todo de uma doença, ou medo dos sintomas físicos do meu corpo, eu começo a entender o ciclo do medo que eu vivo, que eu caio sempre, e eu já tenho ferramentas para paralisar, trazer a minha mente para o agora. Eu já entendo o meu padrão de pensamento. E aí eu consigo frear um pensamento negativo antes de chegar numa crise ansiogênica, aquela que a gente fica hiperventilando, que o coração parece que vai sair pela boca, tá? Então é isso que eu quero ajudar vocês. Frear o pensamento antes da crise se instaurar, para a gente não ficar vivendo de crise em crise o tempo todo. E é isso que vai nos dando força, é isso que vai devolvendo para a gente a autonomia da vida e a gente volta a ter funcionalidade. Hoje eu sou uma pessoa funcional porque eu consegui organizar a minha psique, consigo entender o ciclo do meu pensamento e aonde é que eu preciso fazer os determinados cortes. Mas para isso um dia eu tive que pensar assim como eu estou ensinando vocês. Eu tive que parar para pensar sobre isso, certo? O Instagram tá com a tela invertida. Então, se alguém quiser ir pro YouTube... Gente, ó, aqui no Instagram a tela tá invertida, tá? Então, vocês não vão conseguir ler exatamente como tá aqui. Então, YouTube tá bem certinho, tá? Quem tiver no Instagram e puder ir pro YouTube, @BrunaGallert, aqui ó, estamos ao vivo no YouTube, @BrunaGallert. Lá a imagem tá certíssima e é até importante que vocês vão para lá
porque eu vou passar imagens depois que só vai rodar pelo YouTube, tá bom? E vamos lá, porque tá muito bom isso daqui. Então vamos lá, Bruna, no final dessa live, o que é que vai acontecer? Vocês já vão estar entendendo como que o pensamento de vocês muitas vezes sabota vocês. Eu quero te trazer para te alertar. Eu quero te trazer aí conhecimento para você sair desse lugar de sabotagem, tá? De autossabotagem. O pensamento de vocês é muito esperto e ele já segue um ciclo e eu quero trazer clareza sobre esse ciclo para vocês já não ficarem mais caindo que nem um peixinho, tá? Nessa armadilha. Então eu preciso que vocês prestem muita atenção, tá? Para a gente de fato começar essa jornada. Eu queria esclarecer tudo o que vai acontecer aqui nessa aula, para vocês de fato se conectarem aqui comigo, prestarem atenção, sejam participativos, que eu adoro isso, participem, para a gente ter uma troca bem rica, tá bom? Então, olha só, eu vou pedir para a produção colocar aí os depoimentos. Bruna, será que isso aí dá certo? Será que funciona? E aí, como é que é? As pessoas que me acompanham, gente, no YouTube, no Instagram, né? E que, de fato, elas sabem como esse método, ele é transformador, como isso pode alterar a nossa vida. Essas pessoas que se empenharam, que colocaram em prática, né? O questionamento, colocam em prática as ferramentas que eu entrego em live, nas mentorias, elas já estão desfrutando dessa funcionalidade. Elas estão voltando a ter essa vida funcional. Aqui eu coloquei, não tem espaço para muitos depoimentos, mas se vocês entrarem ali nos destaques do meu Instagram, vocês vão ver inúmeros depoimentos de pessoas dizendo: Bruna, eu não conseguia mais dirigir, voltei a dirigir. Bruna, não estava mais conseguindo, agora com o que você me ensinou, com as técnicas que você passou, eu consegui viajar, eu fiz uma viagem, eu fui e voltei nessa viagem. Elas conseguem trazer de volta essa funcionalidade, mas elas se empenharam em fazer isso. Elas enfrentaram o ciclo do medo, elas estão colocando em prática tudo isso que eu estou passando e elas começaram já a desfrutar dessa conquista. E eu compartilho com vocês para que vocês também possam criar essa expectativa, para que vocês também possam se imaginar nesse lugar de conquista, tá? Dessa vida funcional. Coisas que antes estavam paralisando a minha vida, paralisando a vida delas, agora elas conseguem enfrentar, elas conseguem recuperar a sua estabilidade. Então, a vida delas voltou, de fato, a ser funcional, tá? Retomaram as atividades normais do dia a dia, tá? Eu recebi vídeos, né, de pessoas, depois vocês vão ter acesso a isso. Vídeo de pessoas que conseguiram voltar para a academia, que conseguiram fazer uma viagem, que conseguem voltar a andar de elevador, né, processos fóbicos, conseguem voltar a ir para a igreja, a andar de carro, conseguem a funcionalidade da vida, ter de volta essa funcionalidade. Uma vida prática, uma vida natural. Então, é isso que eu quero ajudar vocês a entender, que a gente pode romper com esse padrão. Eu sei que talvez no seu pensamento isso seja algo tipo: Bruna, tu não entende a minha realidade. É surreal o que eu tô vivendo e não tem saída para minha história. Eu tô aqui porque alguém me mandou entrar nessa live, porque alguém viu, ou porque eu tô aqui de curiosa, mas eu quero dizer que é possível sim. É um processo e eu tô me dispondo a entrar nesse processo com vocês, tá bom? Tô me colocando à disposição para estar nesse processo com vocês. Louca, eu não tô bem da cabeça. Para as pessoas que sofrem de ansiedade, eu vou trazer essa informação certíssima, mas já de antemão saibam que a ansiedade não enlouquece, tá? A ansiedade não produz essa psicopatologia. Isso nós estamos falando de outra realidade. Mas a sensação é essa, porque a mente fica agitada, o pensamento não para. Então eu te entendo quando tu me diz assim: Bruna, eu não aguento mais, eu tô enlouquecendo, isso daqui tá me... Eu não sei mais o que fazer.
Eu quero te ajudar a organizar isso que você não sabe mais o que fazer. Então, eu demorei muito tempo para pedir ajuda, por isso que é muito importante a gente pedir ajuda, a gente investir na nossa saúde psíquica e emocional. Você precisa investir tempo, você precisa investir dinheiro, você precisa investir qualidade de tempo cuidando daquilo, porque uma mente adoentada, todas as outras áreas da vida vão ficar doentes. Porque se a minha mente está doente, eu não consigo me dar bem no meu trabalho. A minha mente está perturbada, a minha mente está cheia de coisa, eu não consigo me relacionar bem dentro do meu casamento. Eu não consigo ter um bom relacionamento com os meus filhos. Eu não consigo sonhar mais do que eu sonhava. Eu perco o sentido de muitas coisas. Então, a gente precisa investir na nossa saúde emocional, psíquica. Eu demorei muito tempo para pedir ajuda. E eu achava que eu ia conseguir sozinha. A gente tem essa impressão de que a gente vai dar conta. Eu dou conta sozinha dessa situação. Eu acho que amanhã as coisas vão melhorar. E é bom que a gente pense que amanhã as coisas vão melhorar. Mas se por um acaso esse pensamento ele vem repercutindo há muito tempo e você ainda continua ruim, alguma coisa está errada. Eu estou precisando de ajuda. Então, teve uma hora que eu não aguentei mais, tá? E eu, de fato, vim pedir socorro. E que alívio, gente. Meu Deus, que alívio quando eu pedi socorro. Porque na minha cabeça, a minha mãe não ia entender, ela não ia ter tempo para me ajudar, as pessoas iam me julgar, as pessoas não iam me compreender dentro daquela situação. E isso me paralisava de pedir ajuda. Só que eu nem sabia se as pessoas iam me ajudar ou não, mas eu já tinha determinado na minha cabeça, pessimista e negativa, de que tudo ia dar errado. Só que teve uma hora que eu consegui pedir ajuda e eu fiquei pensando, por que eu demorei tanto? E eu sempre pensava, hoje eu penso, por que não existia uma Bruna Gallert naquela época? Para me explicar as coisas como eu explico hoje. Por que não existia uma Bruna Gallert na minha época para tirar as minhas dúvidas? Para me dizer que eu não ia enlouquecer, para dizer que a ansiedade não ia me matar. Não existia. Eu tive que descobrir tudo isso sozinha. E foi aí, gente, que no mesmo tempo que eu recebi o meu diagnóstico de síndrome do pânico, depressão, agorafobia, porque eu não tive só pânico, eu vou explicar isso para vocês. Ao mesmo tempo que eu comecei a minha jornada de cura, que eu recebi o meu diagnóstico, eu entendo hoje que eu também já comecei a minha trajetória na cura. Porque a partir dali eu comecei a me cuidar. Eu fui utilizando as ferramentas que eu precisava para poder sair daquele lugar. Eu entendi que sozinha não ia dar certo e que eu precisava me movimentar. Bruna, você fala em cura. O que é cura para você? Escrevam aí no chat. O que é cura? Pode colocar. O que é cura aí? Eu não consigo ver porque está muito longe para mim. Não consigo ver, mas está tudo bem. Não consigo ver, mas está tudo bem. Cura, para mim, hoje, por que eu falo em cura? Bruna, você fala, e eu sei que muitas vezes eu sou bem julgada por causa disso. Mas para mim, o fato de ter a remissão desses sintomas. Há 16 anos eu não tenho nenhuma crise de pânico. Há 16 anos eu não tenho um processo desse ciclo do medo que me leva para uma crise de pânico. Para aquela sensação de enlouquecer, de ficar fora, de achar que não vai ter mais o controle do corpo e de um semissurto. Eu não tenho mais isso. Então, de fato, eu me sinto curada. Eu me sinto curada e eu levanto essa bandeira porque, de fato, é possível. Isso quer dizer que eu estou dizendo que nunca mais na vida eu posso ter pânico? Não, eu não sou um robô. Pode acontecer. Mas eu hoje estudo para isso.
eu trabalho a minha mente, eu cuido da minha psique, eu cuido dos meus pensamentos, eu cuido daquilo que a minha mente, do que está girando na minha mente. Eu utilizo essas ferramentas que eu passo para vocês, eu utilizo justamente para isso. Hoje eu cuido da minha mente, eu estudo as minhas emoções, eu aprendi a lidar com elas, para de fato não entrar mais nesse lugar. Então, para mim, estar há 16 anos sem ter uma crise de pânico, isso é cura sim. Me sinto uma mulher curada e é por isso que eu compartilho isso com vocês. É um processo, eu sei, mas eu quero te ajudar a sair desse processo curada do mesmo jeito que eu saí. É um processo. Na época, eu pedi demissão do meu trabalho, do meu emprego. Eu trabalhava para ajudar nas despesas da casa, porque meu pai ele faleceu, então a gente precisava ajudar minha mãe. Minha mãe sempre foi artesã. Então, grávida, meu irmão nasceu com um problema cardíaco, uma tetralogia no coração, e ele precisou se submeter a uma cirurgia cardíaca de alto risco, ainda bebezinho, né? Então, eu e a minha irmã, a gente foi trabalhar. Então, eu pedi demissão do meu trabalho nessa época, bem na época da cirurgia cardíaca do meu irmão. Eu saí da faculdade, porque aonde eu tinha uma crise, eu não retornava para aquele lugar. Eu não pegava mais ônibus, porque eu tive crises dentro do ônibus. Só Deus sabe como que eu consegui manter meu namoro, meu relacionamento, na época, que casualmente até hoje é meu marido. Então, eu consegui segurar o relacionamento, só Deus sabe como. Eu não tinha mais vida social nenhuma. Eu ficava aprisionada dentro do quarto, eu ficava presa dentro do meu quarto, luz apagada, eu não conseguia ir para a igreja, todos os lugares eram possibilidades de crise. Todos os lugares eu achava que eu ia enlouquecer. E aí eu desenvolvi essa comorbidade que se chama agorafobia, que é o medo dos lugares. Eu sei que muitos de vocês têm esse medo. Medo de sair de casa, medo de ir até um supermercado, medo de fazer um passeio. A gente vai ficando aprisionada porque eu estava presa no ciclo do medo. Eu não pensava nos meus pensamentos. As minhas emoções, elas só fluíam e eu deixava vir com tudo. Medo, 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 medo. Eu não trazia mais para a realidade o meu pensamento. Eu estava aprisionada num mundo fantasmagórico que eu fui criando. E, gente, é muito importante isso que eu vou falar para vocês. Hoje eu vejo claramente, hoje é claro na minha vida, que durante esse processo, que eu fui, nesse processo de cura, que eu chamo, que eu fui me tratando, eu vi que eu fui dando conta dos 3 pilares da nossa vida. E para mim isso daqui é uma grande chave, é importante você cuidar. Eu fui cuidando do meu corpo, eu fui cuidando da minha alma e eu fui cuidando do meu espírito. Nós somos corpo, alma e espírito, gente. Essas aqui são os 3 pilares da nossa vida, corpo, alma e espírito. Quando a alma adoece, na alma tá os nossos pensamentos, as nossas emoções. Aqui, ó. Na alma tá pensamentos e emoções. Quando a alma adoece, o corpo grita. E o espírito cala. Porque a gente nem consegue se conectar com Deus, a gente não consegue fazer nada, porque a alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas dominam o nosso pensamento. O medo, ele domina o meu pensamento, o meu corpo reage com tremedeira, palpitação, sudorese. O meu espírito, ele some. Eu não consigo nem clamar, nem gritar por Deus, porque eu tô desesperada. Porque tudo aquilo que eu tô sentindo, eu acredito que eu vou morrer, que eu vou ter um piripaque e que eu vou sair desse lugar. Então, quando eu comecei essa jornada, eu vi que eu comecei a cuidar do meu corpo, o meu corpo físico, porque eu fui para o médico, eu precisei tomar medicação. Então, eu fui cuidar do meu corpo físico. Tinha coisas aqui, ó, no meu pensamento, no meu cérebro, que não estavam funcionando. Eu estava com uma baixíssima produção de serotonina. E aí, para eu conseguir sair desse lugar, às vezes a gente vai precisar de uma medicação. Então, eu fui cuidar do meu corpo, eu fui cuidar da minha saúde, eu fui tomar vitaminas. Eu fui cuidar do corpo. E aí eu comecei a cuidar o quê? Da alma. Eu fui para terapia.
Eu fui cuidar das minhas emoções, eu fui entender como é que funcionava o meu pensamento. E eu fui cuidar do meu espírito. Eu fui cuidar da minha vida com Deus. Eu fui clamar a Deus no meu maior desespero. Socorro, Deus. Socorro. Então a gente precisa balancear esses 3 pilares da nossa vida. Eles são importantíssimos. Você paralisa o seu corpo numa ansiedade, tá? O que acontece na ansiedade? O corpo paralisa, a alma ganha todo o foco, tudo que a alma sente, pensa, vira uma realidade, e o meu espírito completamente é anulado. Então, é muito sério. A ansiedade, ela domina as 3 esferas. A ansiedade vai machucar corpo, alma e espírito. E é isso que eu quero ajudar vocês, a gente voltar com a estruturação desses pilares, porque eles são a nossa estrutura de vida. Esses 3 pilares, eles têm que estar muito bem alinhados. Então, você nem consegue se conectar com Deus, porque está completamente com a mente tomada de medo, e também só começa a sentir sensações ruins, porque o corpo vai reagir a todos esses pensamentos de medo. É por isso que, gente, eu quero ajudar vocês a saírem desse cativeiro do mesmo perfil que eu saí, do mesmo jeito, né? E hoje isso se tornou meu propósito de vida. Eu amo fazer isso, eu quero ajudar, eu gasto tempo, eu invisto tempo da minha vida fazendo live, criando conteúdo, estando com vocês. Eu faço questão de responder vocês pessoalmente no direct. As pessoas que têm meu contato de WhatsApp, eu estou sempre tentando responder. Eu me entrego de verdade, porque hoje isso é meu propósito de vida. Eu sou feliz fazendo isso aqui com vocês. Então, a gente precisa alinhar isso daqui para a gente combater as mentiras da mente. A gente precisa do nosso espírito estar mais forte. A gente precisa organizar o equilíbrio da nossa alma, das nossas emoções. E a gente precisa de um corpo saudável. A gente vai precisar disso para a gente poder entender, combater as mentiras da nossa mente, as mentiras disfuncionais. Eu preciso dividir isso com quem precisa e com quem quer. E é isso que eu faço. Eu produzo, eu crio esse material para, de fato, ajudar vocês a romper, tá bom? O que eu quero dizer que é uma coisa importante. O que a gente pensa hoje, o nosso pensamento de hoje, ele determina o nosso amanhã. Então, se tu tá com um pensamento ruim hoje, tu vai colher as consequências desse pensamento amanhã. Não tem para onde a gente fugir. Por isso que é importante a gente cuidar do nosso pensamento negativo. A gente enfraquecer esse pensamento, porque nem sempre ele é real. Na maioria das vezes, ele é irreal. Ele não é uma verdade. Ele é uma catástrofe, mas está baseada no medo. E é um medo que você já acredita. E é esse medo que a gente vai encontrar aqui, tá? Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? Eu quero te mostrar, porque tu pode me dizer, Bruna, eu já entendo isso, mas eu não consigo sair, toda vez eu tenho ansiedade, porque vocês fazem do jeito errado. E eu quero te dizer o jeito errado e o jeito certo. Olha se tu não se identifica nesse jeito errado. Quando a crise vem, a maioria de vocês me respondem assim. Eu não quero... Bruna, eu pergunto assim, tá tendo uma crise de ansiedade e eu pergunto, o que tu pensa para aliviar a tua crise? O que tu pensa quando o medo tá chegando? Geralmente vocês me respondem assim: eu não quero pensar nisso, está tudo bem. Isso é só um pensamento da minha cabeça. Calma, calma, está tudo bem. Isso aqui são respostas que vocês mesmos me dão. É só pensar positivo que vai dar tudo certo. É só pensar positivo. Vai, pensamento, vai embora, vai embora. Outra coisa, se eu ficar em casa, eu tô segura. É só eu não sair de casa que nada vai acontecer. É isso que eu penso. É só eu não ir para esse lugar que tá me dando medo, ficando paralisada. Outras pessoas me dizem assim, Bruna, é só eu não esquecer de tomar meu calmante que fica tudo bem. É só eu não esquecer o Rivotril. Só não esquecer o ansiolítico que, ó, tá tudo certo. Gente, esse é o jeito errado de pensar. Esse tipo de pensamento, ele não tem conteúdo. Ele não tem absolutamente nada. É um pensamento vazio.
É só um pensamento que tu fica ali, eu vou tentar sair disso, eu vou tentar sair disso. Não vai sair. É pensamento errado. Tem pensamentos que são pensamentos certos para enfraquecer esses pensamentos ruins. E eu falo isso porque a gente estuda. A ciência está aí para te ajudar. Existem pensamentos que são específicos e graças a Deus eu vou entregar para vocês aqui, que vocês vão utilizar para enfraquecer esse pensamento mentiroso. Agora a gente precisa aprender a pensar no que a gente pensa quando a crise está chegando. Nós vamos ter que nos encontrar aí com esse medo, tá? Então, são pensamentos errados, vazios, por isso que eles não têm força e toda vez tu tá presa na ansiedade. A ansiedade volta. A ansiedade bate de novo na tua porta, porque não tem absolutamente nada a ver esse pensamento vazio. Ele não vai mudar o teu ciclo. Pensamento errado, pensamento vazio. Tem que ter pensamentos que fazem sentido para aquela situação. Mas para isso você precisa aprender a pensar no que está pensando. Não adianta a gente querer pensar sobre algo se eu não sei o que eu penso. E eu vou ajudar vocês a pensar. Eu estou falando tanto penso. Tomara que vocês estejam me entendendo em nome de Jesus. Me digam se vocês estão compreendendo. Dá um joinha, Bru. Tô entendendo, tô junto no raciocínio. Colocam aí, para eu saber que vocês estão conectados, que vocês estão entrando comigo, estão alinhados. Sabe por quê, gente? Tudo começa com o medo. Tudo começa com o medo. O medo, ele é um aliado da nossa mente fértil. A nossa mente fértil, ela vai gerar um cenário ruim, absurdo. Ela vai produzir uma catástrofe, às vezes de coisas simples. Então, por exemplo, eu preciso ir no supermercado. E aí vem um medo da crise, um medo de sentir o coração acelerado. Esse medo, ele vai fazer o quê? Esse medo já vai me gerar lá no meu pensamento fértil a cena toda. Então eu já me imagino chegando no mercado, e eu já chego no mercado, e eu já começo a me sentir mal, e eu já vejo as pessoas me olhando, e aí eu acho que eu vou desmaiar, e eu tenho a sensação de desmaiar, e eu já me vejo caída no chão do supermercado. E aí a gente diz, não vou no mercado, porque antes de sair de casa eu já imaginei toda a cena. Então o medo, ele se alia com a tua mente fértil. Eu sempre digo que a mente do ansioso é a mente mais criativa, porque ele cria situações que não existem, é uma situação irreal, é uma catástrofe, toda hora tudo vai dar errado, toda hora tudo vai virar um caos. Então, a gente precisa entender que o medo é a chave. O resultado desse pensamento, do medo, com a insegurança ali, com essa catastrofização, tudo isso daí, o resultado vai me gerar o quê? Mais insegurança. Então eu vou gerar mais medo. E o medo vai fazer, esse medo vai fazer o quê? Com que o meu corpo reaja. E aí a gente vai entrar num ciclo. A gente vai começar a entrar num ciclo, num padrão, que é esse que eu quero ensinar para vocês. Tá muito baixo, eu vou virar essa folha aqui pra gente escrever o padrão do... Eu vou escrever, eu vou por essa aqui, olha. Ó, o ciclo do medo, como é que funciona, tá? A gente tem um padrão de pensamento, tá? Aqui, ó. Agora prestem atenção. Ciclo do medo. A gente já tem, por si só, um padrão de pensamento, tá? Que é aquele que a gente já está acostumado a pensar, tá? Então, quando a gente começa a imaginar um resultado negativo, a gente pensa ali, ó, vamos dizer que... Vamos pensar que eu tive um pensamento ruim. Como que esse pensamento pode vir na minha mente? Ele pode vir através de um gatilho externo. Então, pode acontecer alguma coisa que eu vejo. Eu fiquei ansiosa porque meu filho tá com febre. É um gatilho externo, é uma coisa que está acontecendo do lado. E aí, quando eu vejo meu filho com febre, eu já imagino que ele vai para o hospital, e isso vai ficar muito grave, e eu já imagino que vai acontecer algo muito desastroso.
tá? É um gatilho externo. Existe algo que me deixa nervosa, preocupada externamente. Ou pode ser também um gatilho interno, que daí é a nossa mania de pensar besteira. Não tá acontecendo nada, mas de repente eu imagino. Oh, ai, meu Deus, não sei porque eu fiquei pensando nisso agora. Imagina só se eu descubro que eu tô com uma doença. Ai, meu Deus, o que ia acontecer? E aí a gente começa a criar um gatilho interno, tá? Então, o medo, ele segue esse padrão que vai aparecer por algum desses gatilhos, tá? Então, pode ser interno ou externo, tá? Um pensamento automático. E o que vai acontecer? Quando o meu cérebro identificar que eu senti um medo, que isso aqui vai me gerar medo. Quando o cérebro entendeu que vamos ver. Eu vou continuar aqui com esse, ó. Ele ligou de novo. Ah, tá aqui o outro. Vou ligar nesse aqui já. Tá? Gente, vocês estão me ouvindo? Digam aí. Falhas técnicas. Tudo bem, sem problemas. Aqui ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo. Funcionou? Voltou? Voltou? Quem sabe faz ao vivo, gente. Falhas técnicas. Deu? Até onde que eles ouviram? Foram uns 2 minutinhos atrás. Tá? Então, ó, vai ter os gatilhos que vão ativar o medo e aí a gente vai começar a sentir os sintomas físicos no corpo, tá? Suor, aqui ó, tremedeira, palpitação. Nessa hora, quando o meu corpo ele começa a sentir esses sintomas, esse medo inicial aqui, ó, esse medo inicial, que foi o que ativou a minha ansiedade, esse medo, ele é esquecido. E a gente começa um novo ciclo. A gente começa a sentir medo dos sintomas do corpo. Medo dos sintomas. Então, antes, eu estava imaginando uma situação ruim. E estava bem ruim. Quando o meu cérebro identificou o medo, começou a acontecer o quê? Os sintomas no corpo. Na hora que os sintomas no corpo começam a aparecer, eu já nem lembro mais aquilo. Eu já tô desesperada. Eu tô com medo desse suor. Eu fico com medo desse coração acelerado. Eu tô com medo da dor de barriga. Eu tô com medo da enxaqueca. Eu tô com medo de tudo que eu tô sentindo no meu corpo. Porque esses medos aqui, eles levam a gente para um medo principal, que é o medo da morte. A gente tá morrendo de medo de morrer. A gente tá morrendo de medo de morrer. Então,
a gente entra num novo ciclo. Eu esqueço o meu gatilho inicial e eu começo a ter medo dos sintomas. Só que quanto mais medo eu tenho do que o meu corpo está reagindo, mais ele reage. Som, foi? Voltou? Gente, agora vai. Em nome de Jesus. Parou de novo aquele? Agora esse tá bom? Tá. Então, gente, todos esses medos nos levam para o medo do quê? Da morte. Tá? Deixa eu só desligar aqui. Então, a gente precisa tratar o quê? O medo da morte. E, inclusive, tem, gente, uma... Inclusive, tem uma tríade que eu chamei de tríade do medo, que vocês vão saber mais, tá? Que a gente vai tratar, que são os 3 principais medos que vocês que mais apresenta, que é o medo quê? Da morte, medo das doenças e medo dos sintomas. Medo dos sintomas físicos no corpo, tá? Voltar um minutinho atrás. Tá, então vamos lá para o gatilho. Certo? Ó, os gatilhos, tá? Gatilho externo e gatilho interno. Aquilo que a gente pensa externamente. Tipo, aconteceu algo que de fato me trouxe medo. Só que quando o medo aparece na minha mente, o meu cérebro traz a informação, vai ter liberação aí de hormônios, tá? Cortisol, adrenalina, que vão me deixar ativada. Quando isso acontecer, o meu corpo vai reagir. O corpo reage. A ansiedade, ela é uma resposta emocional do medo. Quando eu tô com medo, a maneira com que o meu corpo reage é através de sintomas. Então, a ansiedade, ela é um alerta, tem algo errado. Então, ela vai fazer o quê? Vai trazer para vocês aqui, ó, os sintomas no corpo. Quando o meu corpo começa a reagir, esse medo inicial aqui, que eu estava antes lá só imaginando uma cena ruim, eu já nem lembro mais dessa cena ruim. Eu já estou desesperada com o que o meu corpo está produzindo. Então, quando eu fico desesperada com o meu corpo está produzindo, eu vou tendo mais medo. E o medo vai se alimentando do próprio medo. E quanto mais medo eu tenho, mais medo eu sinto. Mais os sintomas do meu corpo vão aparecendo. E aí eu começo a entrar naquele medo, naquele desespero. Por quê? Porque eu tenho medo que esses sintomas aqui, eles me trazem a sensação de morte. Então eu fico presa nesse ciclo. Tem um gatilho, vai me gerar medo, esse medo vai me gerar sintomas, eu vou ficar com medo dos sintomas e eles vão aumentando, aumentando, aumentando e até me levar para o medo da morte. Até uma hora que eu vou correndo para o hospital, porque eu tô avisando, gente, meu coração tá batendo tão forte que eu tô morrendo. E então a gente entra nesse ciclo do medo. Esse ciclo é muito importante vocês entenderem. Ele é uma chave, tá? Esse ciclo aqui, ele acontece na vida do ansioso, tá? De quem sofre de TAG, ansiedade generalizada, quem tem pânico, tá? Quem passa por esses processos de ansiedade, ansiogênicos, eles geralmente vai seguir essa sequência. Aí vai aparecer coceira no corpo, vai aparecer psicodermatose, vai dar fraqueza, tem gente que tem dormência, tem sensação de desmaio, de perder o controle, de enlouquecer. E aí vai aumentando os sintomas de acordo com o quê? De acordo com o medo desses gatilhos que vêm através do pensamento. Tudo isso vem através do pensamento. Então eu preciso cuidar daquilo que eu penso. Como que eu penso? Por que que eu penso? A gente tem que saber o que está pensando, porque ele vai ser a base desse gatilho que vai ativar meu medo, que vai ativar todos os sintomas. E aí, por que que eu tenho medo dos sintomas? Porque eu não sei o que que o meu corpo está agindo.
E a gente também precisa estudar sobre isso. E vocês vão ter a oportunidade disso também. Eu vou explicar para vocês mais tarde. Vocês vão ter a oportunidade de entender por que me dá sudorese. Por que eu sinto palpitação? Se isso não me mata, por quê? O que acontece? Tem como a gente parar de ter medo dos sintomas também, tá? Então, acontece essa alteração desse ciclo de pensamento. O medo se instaura e aí vira aquele caos. Me digam aí, vocês conseguem se enxergar nesse ciclo aí? Vocês conseguem se enxergar nesse ciclo do pensamento? Vocês se veem aí nesse ciclo? Faz sentido tudo isso? É como se um medo ele vai alimentando outro medo. Um medo vai dando comidinha para outro medo e a gente fica aprisionado nesse lugar. Então, quando a nossa mente ela já está tomada pelo medo, a nossa mente já está tomada, não tem outra alternativa. A crise vai chegar. Quando a mente já foi tomada, isso daqui, esses gatilhos, eles não foram interrompidos, vai seguir essa sequência, tá? Vai seguir essa sequência, ó. Vai seguir a sequência. O que eu quero ajudar vocês? Quando os gatilhos, vocês identificarem os gatilhos, a gente precisa romper aqui, ó, tá? Deixa eu ver se essa caneta azul funciona para fazer. Aí eu quero ensinar vocês a romper aqui, ó. Antes desse medo tomar essa proporção e levar vocês para esse lugar de dor. O medo se alimenta do próprio medo. E aí, aqui a gente tem aquela sensação. Não existe mais solução para mim. Bruna, não tem mais jeito. Essa é a minha realidade, eu tô lascada. E eu quero te dizer que isso é uma grande mentira do teu pensamento. Isso é um pensamento negativo, catastrófico, ruim, enviado lá não sei da onde. Que quer te paralisar. Não é uma verdade, é uma grande mentira e eu vou te ajudar com isso. A fonte do problema é o que então? É o medo. A gente já descobriu isso. Que está baseado aonde? Nos nossos pensamentos. Hoje, você tem mais pensamento ruim ou um pensamento bom? Quais são os pensamentos hoje? Agora a gente vai avançar para compreender melhor. Qual é o gatilho? Esse aqui, ó. Qual é o gatilho que está disparando o teu medo? É esse que nós vamos identificar agora, tá? Qual é o gatilho? E esse gatilho aqui, ele te assusta. Esse gatilho, ele te assusta por quê? Porque dentro da tua cabecinha, esse gatilho é uma verdade. O que eu quero te dizer é que provavelmente ele é uma grande mentira. Só que a gente precisa descobrir ele para você entender que ele não é uma verdade. Para a gente poder desmascarar o mentiroso, a gente precisa conhecer ele. A gente precisa mostrar a verdade para ele. Então, a gente vai entender que gatilho é esse. E eu vou lançar aqui para vocês 10 perguntas e eu não quero que vocês fujam disso. Porque é nessa hora aqui de descobrir o gatilho é que o ansioso corre, pega o beco. Fica com medo de pensar sobre o pensamento e eu quero ajudar vocês nisso. O que é? Vou lançar aqui algumas perguntas e eu quero que vocês pensem. Se quiserem anotar essas perguntas, anotem, tá? A primeira pergunta. O que atemoriza tanto a tua mente? Que te causa tanta insegurança? Que te traz uma avalanche de pensamento negativo? Dê nome a isso. O que é que paralisa tanto a tua mente? Qual é o maior medo? Qual é o maior medo? O que é que paralisa, de fato? Vamos começar do macro para a gente ir para o micro, tá? Você já parou para pensar sobre isso? Oi? Já parou para pensar sobre isso? Tem que pensar. O que é que te atemoriza tanto? Que dispara a tua ansiedade? É o ambiente que você vive? O que dispara a tua ansiedade é o ambiente que tu vive? É o ambiente que tu trabalha? Bruna, eu percebo que toda vez que eu tenho uma crise de ansiedade é em relação ao meu local de trabalho. É em relação a alguma coisa. Ao meu trabalho, a casa da minha sogra, a casa da minha amiga. Qual é o ambiente? Isso te traz uma ansiedade? O que dispara a tua ansiedade? É algum relacionamento? Bruna, eu percebo que meu casamento me dá ansiedade porque não tá bom. Eu reparo que é no meu relacionamento com meus filhos, eu tô ansiosa porque tá tudo errado.
É algum trauma não tratado? Tem alguma dor que tu não tratou? Porque os nossos traumas não tratados, as nossas dores não tratadas, uma hora elas vão aparecer. Porque o corpo fala aquilo que a boca não fala. Então ela vai aparecer. Então a gente precisa falar sobre isso. É algum trauma que você não tratou? E aí eu não tratei esse trauma de vez em quando. Aí eu tô numa situação e aí a minha memória traz aquele trauma, aparece. E aí eu já começo a ficar extremamente ansiogênica. É alguma situação difícil, uma situação embaraçosa que você está vivendo? O que é que dispara a sua ansiedade? É algo que você viveu no passado e que não sai da tua cabeça? Bruna, eu vivi uma situação muito difícil no meu passado. E isso não sai da minha mente. A relação com a minha mãe era péssima. A relação com meu pai, eu tive problema com meu irmão. É algo que você viveu no passado? São situações que você nunca conseguiu contar para ninguém e está segurando até hoje isso sozinho? É alguma situação difícil? Bruna, eu tô quieta há muito tempo segurando essa onda sozinha. E isso me deixa ansiosa. É algum luto mal vivido? Comigo foi assim. Quando a gente fica se fazendo de forte para não mostrar fragilidade para ninguém, para a gente dizer que a gente é super forte. É algum luto, é alguma dor que você precisa viver e não viveu? Para preservar a outra pessoa, você engole dores para preservar alguém. Eu fiz isso. Eu engoli todo o meu luto, eu engoli toda a minha dor na minha cabeça no intuito de preservar a minha mãe. A minha mãe nunca me pediu para eu preservar ela. Ela nunca pediu para eu não chorar. Foi uma escolha minha. A gente escolhe esses lugares. Você está querendo se preservar alguém? Eu fiz isso. Você sofreu algum tipo de abuso? Algum abuso emocional, algum abuso físico, algum abuso psicológico? Tem algum tipo de... O que é que nós estamos fazendo com essas perguntas? A gente está entrando nessa esfera aqui, ó. Gatilhos. Isso aqui dispara a ansiedade. E é neles que a gente tem que pensar agora. Porque eles produzem vários pensamentos. Agora tem gente que vai me dizer, Bruna, eu não sei. Eu não sei. A resposta eu não sei. E aí eu quero te dizer, para quem está dizendo eu não sei, eu quero te dizer uma coisa. Você precisa aprender a pensar no que é que você estava pensando antes da crise, por exemplo. Eu tive uma crise de ansiedade. De repente, eu estava boazinha. De repente, eu comecei a ter uma crise. Ok. Isso acontece. O pânico, ele não avisa, ele não tem hora marcada para chegar. Mas o que a gente precisa pensar sobre o pânico? Eu tenho que pensar o que estava acontecendo antes da crise chegar. O que eu estava pensando antes da crise começar? Antes do pânico chegar, dessa crise acontecer, aconteceu algum estresse? Eu tive algum mal-entendido? Eu tive um dia difícil pela manhã? Ou no dia anterior eu já estava mais tensa? A gente precisa levantar essas informações para a gente tentar entender. Se a resposta for não sei, você vai ter que começar a aprender a pensar. Precisa pensar no que estava pensando. Porque eu já disse e vou repetir. O corpo fala o que a boca não diz. Então, se tu não falar, o corpo vai dizer. A crise vai bater. A tremedeira, a palpitação, a sudorese, a insônia. E é horrível, a gente não quer mais isso. A maneira disso parar de me incomodar é como? É eu tratando essas ameaças, esses medos. E eu sei, gente, que não é fácil, tá? Eu sei que é uma emoção que mexe às vezes em lugares que a gente não quer mexer. Mas veja bem, você não quer mexer nesse lugar porque ele é muito doloroso. Mas o que a ansiedade está fazendo contigo não é pior? O que a ansiedade, ela já está te machucando. Há quanto tempo a ansiedade está te machucando? E você ainda está se privando de mexer nessa dor. Vamos mexer nessa dor, vamos tirar, vamos mexer nessa estrutura para ela poder cicatrizar, para ela poder melhorar. Quanto mais tu foge dessa dor, maior ela fica. Quanto mais tu foge desse medo, mais ele cresce, maior ele fica.
Então, é muito interessante quando a gente pensa, Bruna, eu tenho ansiedade por causa disso, mas eu não quero falar sobre isso. Quer ficar com ansiedade? Ela tá te machucando muito mais. Ela vai destruindo. Ela vai trazendo doenças psicossomáticas. O corpo vai adoecendo, porque nós somos regidos pela nossa mente. Então, a gente precisa aprender a cuidar da mente. A gente precisa tratar essa dor. A ansiedade aparece para te mostrar. A ansiedade, ela aparece nessa hora para te dizer assim, ó, bonitona, aqui dentro tá errado. A ansiedade, ela vem para o lado de fora. A gente enxerga ela do lado de fora. Mas ela tá trazendo uma informação. Tá errado aqui do lado de fora, porque aqui dentro não tá certo. As coisas aqui dentro estão mostrando, tá tão errado aqui dentro que o corpo está mostrando para o lado de fora. Então a gente precisa entender que a grande questão é que a maioria dos medos que a gente tem, a gente acredita que ele é uma verdade. E nem sempre ele é. Ele está baseado nas suas dores, na sua experiência, naquilo que você ouviu, naquilo que você viu, naquilo que você experienciou. Está baseado no seu medo. E tem um valor, mas a gente precisa pensar sobre eles. Pensar sobre eles e não fugir deles. A consequência desse medo é um monte de hipótese ruim e a gente ficar aprisionado nesse medo. Vocês viram que eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo para chamar para essa live e eu falei de 3 frases poderosas. Lá vou eu de novo. Eu falei de 3 frases poderosas que a gente pode utilizar para fazer o quê? A próxima vez que a gente sentir ansiedade. Para fragilizar essa ansiedade. São 3 frases bem poderosas. E essas frases são as frases certas. Lembra que eu falei do jeito errado? Isso vai dar, não vou pensar positivo, isso vai passar, isso é criação da minha cabeça. É verdade, é tudo criação da tua cabeça. Mas tem 3 frases que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu quero que vocês parem um minutinho para pensar sobre elas. A próxima vez que tu começar a querer sentir ansiedade, que tu vê o medo chegar, tu vai fazer 3 perguntas eficientes. 3 perguntas que, de fato, vão te fazer pensar sobre a estrutura do teu pensamento. E eu já vou te avisar de antemão. Na primeira vez que a gente faz essa pergunta, o pensamento vai fazer assim, isso não funciona de nada. Faça. Na segunda vez, tu vai ver que a tua resposta já vai vir um pouco mais forte. Na terceira vez, mais forte ainda. Na quarta, na quinta, muito mais forte. Eu falo isso porque hoje é exatamente essas frases que eu utilizo. Quando algum pensamento ruim quer vir na minha mente, que eu começo a imaginar uma situação ruim, eu me utilizo dessas 3 frases. Eu utilizo de algo que faz sentido para mim e que paralisa aquele pensamento. E, principalmente, traz de volta o meu pensamento para a realidade. Porque a ansiedade, a gente cria um cenário que não é real. E aí, às vezes, a gente tem dificuldade de voltar para a realidade. Então, olha só. A primeira frase é... Vamos lá. Anotem essa frase para vocês se utilizarem ela. É simples. Não tem mágica, tá, gente? Não tem mágica, mas ela é funcional, tá? Do que isso vocês não fazem na hora da ansiedade, tá? Do que estou com medo. Do que eu tô com medo? Começou a querer vir aquela... Tu começou a se aprisionar ali, começou a sentir já uma angústia, uma coisa ruim, para. E pensa, do que eu tô com medo? Identifica o estressor. Identifica o gatilho. A gente precisa identificar. E isso vai ter que... Vocês vão ter que fazer esse exercício sempre, tá? Aí a segunda coisa que vocês vão perguntar. Tá, entendeu o que é o medo? O que está acontecendo agora? Isso aqui é importantíssimo. Porque às vezes a gente está imaginando uma catástrofe, a gente está imaginando o céu abrindo e caindo uma tempestade, e isso não está acontecendo. Então, essa frase aqui é para trazer o meu pensamento de volta para o agora. E isso daqui, gente, é libertador.
Eu queria que vocês entendessem o tanto que é libertador. Porque quando a gente tá imaginando coisa ruim, e tu já tá criando todo aquele cenário, de repente tu para e diz, espera, eu tô com medo do quê? Que eu tô toda agitada e tô aqui nervosa. Ah, eu tô com medo que dê errado, que talvez aconteça errado tal coisa. Certo, mas o que está acontecendo agora? Geralmente eu me respondo, agora não está acontecendo nada. Agora eu estou aqui eu estou em casa, né? Eu estou aqui no quarto, estou na sala, estou na cozinha. Nesse momento, isso que eu estou imaginando não está acontecendo. É uma hipótese que eu estou criando. Eu começo a conversar com o meu pensamento. Eu trago ele de volta para a realidade. E isso daqui, gente, é importantíssimo. Realidade, eu tenho que sair, eu tenho que voltar para esse lugar. Sai da fantasia, volta para a realidade. E a última frase. Isso daqui a gente dá choque, tá? Nas nossas conexões. Essas 3 frases são estudadas justamente para a gente alterar o ciclo das nossas conexões neurais, tá? Isso aqui não é invenção de moda, então prestem atenção. 3. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora? Esse agora quer dizer o quê? Nesse momento. Para resolver isso. O que eu posso fazer agora para resolver essa situação? Agora eu não tenho nada para fazer, porque eu estou só imaginando essa hipótese. Não, agora o que eu posso fazer? Agora eu posso estudar para tentar evitar esse erro. Tu vai dar um sentido. O que eu posso fazer de ação? É agir em relação a isso. O que eu posso agir racionalmente de acordo com a realidade que eu estou agora, nesse momento? Que não é essa realidade imaginativa. É trazer a mente de volta para o agora. A gente sair da suposição, da hipótese negativa disfuncional. Eu tenho que voltar para a realidade. Essas 3 frases, elas são transformadoras. Depois que vocês começarem a utilizar ela, eu quero que vocês percebam quantas vezes esse medo ainda, o mesmo medo, ele ainda vai bater na porta aí da cabecinha de vocês. Enquanto vocês não descobrirem, enquanto vocês não desvendarem do que vocês estão com medo, ele vai bater na porta. Porque o medo ele vai voltar, porque ele carrega um conteúdo. Mas quando a gente descobre ele, quando a gente começa a trazer ele de volta para a realidade, ele enfraquece. Ele começa a enfraquecer, ele perde força. Porque essas atividades aqui que eu estou dando para vocês pensarem, vão criar na gente novas conexões neurais. Eu vou criar novas conexões, eu vou ter que criar um novo trajeto no meu cérebro para eu poder sair desse lugar. Então a gente precisa. Vocês anotaram? Me digam que sim. Anotaram aí as frases? Olha, gente, quando você encontrar o medo e confrontar ele, a gente começa a perceber que ele não é tão grande quanto ele aparenta ser. Ele sempre parece ser enorme, mas quando a gente se aproxima dele, a gente vê que ele é de um tamanho normal. Um medo que pode, inclusive, ser enfrentado, é um medo real. Na nossa mente, por causa das nossas inseguranças, ele parece grande. E a gente parece pequenininho diante dele. Mas isso não é uma realidade. Isso é uma distorção cognitiva. É um erro de pensamento que a gente tem que sair dele. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse lugar. A gente está alterando a nossa cognição aqui, tá? Bora lá, muito bem, que eu gosto assim de alunos exemplares. Vamos lá. Bruna, mas quando você encontrar e confrontar, sim, já falei isso. Por que é importante, gente? O medo na nossa cabeça ele é muito grande, né? E a gente é pequenininho diante desse medo. Olha só, essa semana eu atendi uma paciente na terapia que o principal assunto dela, o tema dela, foi o medo de enlouquecer. Ela disse, Bruna, eu acho que eu estou enlouquecendo, né? E aí a gente foi conversar sobre esse medo. Porque a gente tem um medo e às vezes a gente tem vergonha de compartilhar. A gente tem um medo, mas a gente não quer falar. A gente guarda esse medo e fica criando um cenário
muito louco para ele, né? E aí a gente foi conversando, eu e ela, sobre as raízes. Por que ela estava com tanto medo de enlouquecer? Bruna, eu tô com muito medo de enlouquecer porque ela me disse porque meu pensamento é muito acelerado, eu não consigo me concentrar, eu tô com a mente toda hora muito agitada. Certo, mas e aí? Por que tu enlouqueceria? Por causa da mente agitada? Não, é porque a minha avó era muito agitada desse jeito. E a minha avó hoje é uma pessoa que não bate bem da cabeça, é uma pessoa que não fala nada com nada. E aí eu fico me imaginando no lugar dela, fico me imaginando que eu vou ficar como ela. Então ela tá, ó, catastrofizando o futuro, tentando adivinhar, ela tá se colocando nesse lugar, nesse pensamento negativo. Tem uma raiz, ela tem uma história, ela tem uma experiência. Minha avó hoje não é saudável psiquicamente. Então eu acho que esse vai ser o meu caminho. A gente desvendou, e aí isso eu estou resumindo para vocês. Mas a conversa, né, no processo foi uma conversa muito mais demorada. Até que ela disse: é isso, eu tô me comparando, eu tô achando que eu vou me tornar como a minha avó. E aí, o que é importante a gente descobrir? A gente descobriu o medo, a gente viu o medo, encontramos uma raiz do medo, né? A estrutura do pensamento dela, mas o que é que foi uma arma que a gente utilizou para enfraquecer o medo dela? O conhecimento. A gente acha muita coisa, gente. Eu acho que eu vou ficar doente. Eu acho que eu vou morrer de tal coisa. Eu acho isso, eu acho aquilo, e a gente fica alimentando a nossa mente de pensamento ruim. Quando eu fui conversar com ela sobre o enlouquecer, que eu sei que é medo de muita pessoa que sofre de ansiedade, a primeira coisa que eu disse para ela: sabia que só pelo fato de você ter medo de ficar louca, isso já é um indício que você não tem nenhum tipo de loucura. Aqui a gente levantou o histórico da família dela, né? Tem aí doenças, psicopatias, tem aí psicoses? Não, não tem. Né? A minha avó estava, a gente chama, né, caduca, estava lá. Então, não tem, né? Não tem um histórico, não tem. Por que esse medo de enlouquecer? Por quê? Porque não tem informação sobre isso. E aí eu comecei a trazer informações para elas, estudos, né, a respeito de que só o fato de você ter medo de enlouquecer, isso já é um indício que você não tem medo, que você não vai enlouquecer, que você não tem aí os subsídios. Por quê? Uma pessoa que de fato sofre da psicose, que sofre do estado de loucura, e eu não vou entrar nem no mérito do que é ser louco aqui, mas só para vocês entenderem, uma pessoa que tem medo de enlouquecer, ela já não vai ficar louca. Porque o louco, a pessoa que de fato enfrenta um processo de loucura, ela não tem medo da loucura. Ela vive a loucura. Ela não tem medo de sair correndo pelada na rua e pensar assim: será que quando eu chegar lá eu vou me dar conta que estou pelada? Ela não tem esse pensamento. Ela simplesmente vive a loucura. Ela vive a psicose. Então esse medo de enlouquecer na vida do ansioso vem pela sensação do aceleramento. A sensação desses pensamentos desordenados, que são intensos e tem um fluxo muito grande. Mas aí a gente começou a trazer informação. Olha, não tem indício na família, não temos caso. Né? Ela faz acompanhamentos médicos, é saudável, é uma mulher saudável. Tá cheia de medos baseado nos achismos dela. Bruna, é sério? E eu, sério. Sabia que essa informação foi uma chave transformadora para ela. Ela estava há dias sem dormir. E naquela noite ela dormiu e dormiu muito bem. Por quê? Porque essa informação que eu trouxe a partir de estudos, informação que a gente levantou, a gente foi enfraquecendo a força do medo dela. Na cabeça dela aquilo era uma realidade. Mas de acordo com a conversa e que eu fui trazendo essas questões para ela, a gente foi enxergando, ela foi se dando conta que na verdade ela estava acreditando numa coisa que não é real, que não acontece. Então a gente precisa entender que o nosso medo dentro da nossa cabeça ele é enorme e ele é uma verdade e ele é extremamente assustador. E na verdade, quando a gente se depara com ele, com verdades, com estudo científico, com clareza, traz informação verdadeira, a gente vê que ele não é exatamente do tamanho que a gente está imaginando. Vocês estão me entendendo?
Então, esse passo, gente, ele é muito importante para a gente detectar em que ciclo de pensamento repetitivo a gente está. Pronto, encontramos o medo, tá? Vamos lá, é o medo, por exemplo, esse medo de enlouquecer, tá? Aí, ó, o que é que eu fiz passo a passo com ela? Primeira pergunta, esse medo é algo real? É um medo real? É algo real? Ou tu tá só imaginando? Ah, e se acontecer? E se for desse jeito? E se eu morrer? E se? É algo real? Tá acontecendo agora? Não, não tá. Está acontecendo ou são apenas hipóteses da sua cabeça? Tá acontecendo ou é uma hipótese da tua cabeça? Por que ele te leva para esse lugar de angústia? Isso são perguntas que a gente faz para enfraquecer esse pensamento. Por que ele traz alguma lembrança ruim? Está baseado no quê? Quando eu fui conversando com ela, fui fazendo esses questionamentos, na hora ela trouxe, Bruna, tá numa memória ruim, porque minha avó apresenta isso, que eu vejo minha avó assim, e eu fico imaginando que eu serei como minha avó. Você já tentou enfrentar esse medo? Você já trouxe verdades a respeito dele? Gente, eu quero ensinar vocês a questionar pensamento, mas questionar com as ferramentas certas, da maneira certa, que possam verdadeiramente enfraquecer e te deixar livre dessas crises de ansiedade. Olha só, 3 perguntas aqui, ó, 4 questionamentos que eu fiz, né, e enfraqueceu. A pessoa já conseguiu dormir. No outro dia ela me mandou mensagem super feliz, que estava se sentindo leve, né, que conseguiu se organizar dentro desse pensamento, que ele quis aparecer de novo e ela se fez essas perguntas. Então, gente, tem muitas ferramentas que vocês podem utilizar e que tem à disposição de vocês, tá? Tudo isso que eu compartilhei faz sentido? Faz sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Isso daqui é uma pincelada, gente. Só que é só uma pincelada de muita coisa boa que vocês podem ter acesso. Muita coisa boa que vocês podem ter acesso para diminuir cada vez mais a ansiedade. E vocês, de fato, se libertar dela. É possível. Existem estratégias. No momento a gente fica com a mente blindada, mas quando a gente aplica da maneira certa, com instrução, com conhecimento, com acompanhamento, funciona. Funciona. E vocês sabem que há muito tempo eu compartilho com vocês isso aqui no Instagram, né? Eu compartilho o meu conhecimento e eu tenho o maior prazer, eu amo fazer isso, tá? Mas é uma grande verdade também que eu não consigo dar suporte para todos vocês ao mesmo tempo, né? Eu não consigo dar um suporte que vocês merecem e precisam, né? Diariamente, que vocês precisam ali de acompanhamento. Então, eu não consigo assessorar todo mundo. E então, para ajudar vocês, isso aqui foi uma pincelada, né? Daquilo que a gente pode melhorar na ansiedade, mas tem muita coisa, tem muita ferramenta, tem muitas estratégias que são assim, ó, uma chave poderosa que destrava a mente. E a gente consegue voltar para a funcionalidade da vida, consegue voltar a fazer as coisas que antes não faziam. Então, para isso, né, eu criei para vocês um programa específico, um programa que se chama Liberte-se da Ansiedade. É um programa que vai desenvolver vocês dentro desse processo ansiogênico, tá? Mas não é um programa onde vocês vão ficar sozinhos, pelo contrário. É um programa onde eu quero acompanhar vocês nesse passo a passo. Eu quero pegar vocês na mãozinha e acompanhar para, de fato, vocês voltarem a ter essa funcionalidade da vida. Porque não é de qualquer jeito que a gente muda um pensamento. A nossa mente, ela é muito esperta. A nossa mente, ela tem chaves certas para destravar. E também as pessoas que conseguem destravar a mente são as pessoas que se comprometem, né? Eu tenho pessoas hoje que, pacientes, alunos de mentoria, que elas estão, de fato, comigo nesse processo de destravar a mente,
né? E eu quero também disponibilizar isso para vocês. Eu quero compartilhar não só com uma pessoa, mas com muitas pessoas, né? Essas chaves poderosas que eu aplico na minha vida e que eu tenho aplicado na vida dos meus pacientes, nas palestras que eu dou e que de fato a gente está colhendo os frutos, os benefícios. Então hoje vocês vão ter essa oportunidade de conhecer o programa Liberte-se da Ansiedade, né? Onde eu quero ajudar vocês a transformar a mente de vocês. E eu quero compartilhar, Bruna. Eu achei legal essa aula. Tem sentido, tem um significado. Bateu aqui com o que eu estou pensando, com o que eu vivo. Eu nunca tinha ouvido por essa ótica, né? Eu preciso de ajuda, eu quero, né? E eu quero compartilhar com vocês. Tem como colocar para quem que é o Liberte-se? Já está rodando? Para quem que é o Liberte-se? Aqui na tela, ó, de quem está aqui no YouTube. Pessoas que precisam se libertar da ansiedade. Esse programa é feito para quem precisa se libertar, para quem está se sentindo aprisionado. Porque, de fato, eu digo que a ansiedade é um cativeiro, tá? Então, se você está precisando sair desse cativeiro, tá vendo que sozinha não dá certo, já utilizou várias estratégias e não funcionou, eu quero te dizer que eu vou te ajudar, porque eu vou te acompanhar. Então, esse programa é para você que está precisando de ajuda nesses pensamentos negativos. Bruna, eu preciso diminuir esses pensamentos, porque eu não estou dando conta. Aqui eu só trouxe uma expressão dessa diminuição, mas ainda vai ter muito mais. Tem muito mais, porque esse programa ele é robusto, é um programa completo, tá? Então, para quem mais é o Liberte-se? Pessoas que queiram aprender a enfrentar os seus medos. Tá precisando de ajuda? E eu quero te dizer que no programa Liberte-se da Ansiedade, você não vai enfrentar medo sozinho. Eu vou acompanhar vocês nesse enfrentamento. Eu vou dar mãozinha para vocês. E a gente vai fazer isso juntos, tá? Para quem não está conseguindo retomar as atividades do dia a dia. Bruna, não estou conseguindo voltar para o trabalho. Bruna, eu tenho crise para subir no ônibus. Eu estou aprisionada nesse lugar. Então, o programa é para você. É especificamente para quem sofre, para quem ficou aprisionado, que nem eu fiquei um dia, tá? Esse programa também é para quem, gente, não consegue ver Deus. E isso é a cereja do meu bolo. É a cereja do meu bolo. Vocês lembram que eu falei sobre... Peraí. Vocês lembram que eu falei sobre... Aqui. Sobre os 3 pilares da nossa vida, corpo, alma e espírito. Nesse programa, diferente de qualquer outro programa que você já tenha ouvido falar sobre ansiedade, nesse programa nós vamos tratar de corpo, alma e espírito. Eu vou te ajudar porque quando a gente está passando pela ansiedade, nós temos muitas dúvidas em relação à nossa vida com Deus. Isso abala de fato a nossa fé. Então eu quero te ajudar nesse processo de ansiedade. Você que precisa de ajuda no corpo, na alma e no espírito. Eu tenho um módulo preparado especificamente para vocês. E eu não vou contar aqui todas as surpresas agora, não. Mas, de fato, vocês que me acompanham sabem, eu sou uma mulher cristã e eu acho que isso daqui é essencial. Porque cuidar do nosso espírito muda. Muda, é libertador, é transformador nas nossas emoções, na nossa ansiedade. Então, eu quero sim, e vai ter um módulo específico para a gente cuidar do nosso espírito. A gente vai ter módulo para corpo, para alma e para espírito. É para quem mais o liberte-se, Bruna? É para quem já acreditou que chegou no fim. Bru, não tem mais saída para mim. Então, o liberte-se é para você. Não existe mais saída para minha situação. Então, o liberte-se, ele é para vocês. E a primeira coisa que eu quero dizer é que eu vou acompanhar vocês de perto nessa jornada. Vocês não estarão sozinhos, tá? Eu vou estar com vocês e a minha equipe está preparada para dar todo o suporte que vocês precisam. Então, não é um programa onde vocês vão entrar nesse programa e vão ficar sozinhos lá, abandonados. Não, porque eu sei que não funciona. Tanto que eu disse para vocês que fazer as coisas sozinhos não dá certo. Vocês serão acompanhados, tá? Acompanhados por mim e pela minha equipe. Então, quero avisar vocês que nesse encontro, nós vamos ter acompanhamentos,
tá? Para ajudar vocês diretamente nessa demanda. Bruna, não estou conseguindo, não entendi a aula 1. Bruna, estou precisando de ajuda, empaquei na atividade da aula 3. Eu vou te ajudar. Eu vou te dar o suporte e a gente vai fazer isso junto. Porque a minha ideia principal, gente, é tirar vocês desse lugar. Eu tô jogando uma corda, ó. Vocês estão lá dentro do cativeiro. Eu tô do lado de fora e eu tô jogando uma corda para te ajudar a sair de lá. Então eu não tô te jogando a corda e vou te deixar subir sozinho. Eu tô te jogando a corda para te ajudar. Eu vou esperar, eu vou te dizer, sobe, vem que eu tô aqui, vai dar certo. Eu quero te acompanhar. Então vamos lá, Bruna, como que esse programa funciona? Primeiro, vocês vão ter capacitação. E eu quero dizer que eu lacrei, tá bafônico. A capacitação tá topada. Nós temos inúmeros módulos para vocês entenderem sobre o ciclo da ansiedade. E, gente, é nesse meu linguajar. Eu não gosto de falar difícil, eu não gosto de ficar inventando palavra. Eu falo aquilo que vocês precisam para entender, para ser o mais claro possível. Então, vocês vão entender exatamente a ansiedade. E entender, gente, sobre o ciclo do medo é libertador, porque a gente precisa sair da ignorância. Tem uma coisa bem legal lá na Bíblia que fala assim, ó, que tem o povo perece por falta de conhecimento. Então, eu quero que vocês tenham conhecimento, eu quero tirar vocês da ignorância, eu quero que vocês entendam como que esse ciclo funciona. Como que funciona a rede do pensamento? Como que funciona, Bruna, quando eu estou diante de uma situação difícil, o que eu faço nessa hora? Como que a minha mente funciona? Eu quero ensinar vocês a pensarem sobre o que vocês estão vivendo. Então, vocês vão identificar raízes negativas, vocês vão descobrir as armadilhas que a mente de vocês coloca vocês nessa autossabotagem o tempo todo, toda hora, sem parar. Então, vocês precisam aprender a descobrir as armadilhas. E é muito legal quando a gente começa a aprender sobre as armadilhas, porque a gente vai, de fato, a gente para de cair que nem um ratinho na ratoeira, sabe? A gente para de cair. E aí a gente começa a ficar mais forte, a gente vai se empoderando novamente, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre capacitação. Depois, a gente vai se capacitar, vocês vão ter as aulas, tá? A gente vai para a prática. O que é essa prática? Vocês vão ter estratégia para enfrentar esses medos. Eu vou ajudar vocês, tem aulas específicas para a gente fazer enfrentamento do medo, tá? Ferramentas para alívio dos sintomas. Bruna, eu fico desesperada com medo do que o meu corpo está produzindo. Ok, nós temos ferramentas específicas. Eu ouço a demanda de vocês há muito tempo, não é de hoje, não é de agora. Eu ouço que vocês me pedem socorro há muito tempo. Isso aqui não foi construído da noite para o dia, mas é com tudo aquilo que vocês têm me solicitado por muito tempo. Então, tem ferramentas para vocês, técnicas para vocês evoluírem para a libertação mesmo, técnicas para vocês permanecerem sem ansiedade. E, por fim, acompanhamento, tá? Nós vamos ter mentorias em grupo, onde eu vou ajudar vocês nesse processo, tá? Mentorias em grupo, comigo. Vamos ter trocas, experiências, vocês trocarem uns com os outros, tá? Com outros alunos, para a gente poder fazer com que esse programa, de fato, nos tire do lugar onde a gente está, de paralisia, de estagnação. Isso está fazendo sentido? Faz sentido isso para vocês? Mas eu quero dizer que não é só isso. Rola aí para cima, produção. Olha, gente, essa é a parte boa que eu tava louca para falar. Não é só isso, minha gente. A libertação tem que ser completa, porque senão eu não me chamo Bruna Gallert. A libertação tem que ser completa e os presentes que eu quero dar para vocês são, ó, chuchu, beleza. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é da tríade do medo. Vocês conhecem a tríade do medo? Eu cheguei a falar para vocês aqui, ó. Aqui, eu criei, dentro do curso, eu estou disponibilizando para vocês um mini curso, tá? Dentro do programa Liberte-se da Ansiedade, eu estou disponibilizando para vocês um bônus, que é o meu curso da Tríade do Medo. Ninguém vai ter acesso a esse curso, a não ser vocês. Então, o que é que nós tratamos na Tríade do Medo? O medo da morte,
o medo das doenças. Bruna, eu morro de medo de morrer, ou da minha mãe morrer, ou de como que vai ser o momento da minha morte. Eu fico presa imaginando essa situação. Pronto. Tem uma aula específica só sobre o medo da morte. Bruna, eu morro de medo das doenças. Eu acho que eu vou ficar doente, ou que meu pai vai ficar doente, ou que minha família vai ter uma doença. Ou eu fico esperando a hora da catástrofe chegar. Uma aula pelo medo das doenças. E aqui a gente fala sobre hipocondria, a gente se aprofunda mesmo, tá? Com vários gatilhos mentais para te ajudar a sair desse lugar. E nós temos também, na tríade do medo, uma aula sobre o medo da crise. Eu tenho medo dos sintomas do meu corpo, eu tenho medo daquilo que o meu corpo produz. Eu fico com medo, assustada, quando o coração acelera, eu já enlouqueço, eu já acho que eu estou tendo um ataque do coração e eu fico presa nesse lugar. Então, o bônus, vocês vão ter acesso específico e especial na tríade do medo, tá? Que são os 3 principais medos. Segundo bônus, que é a minha cerejinha do bolo também, é o nosso módulo espiritual, porque nós vamos cuidar do corpo, da alma e do espírito, tá? E aí nós temos um módulo específico sobre ansiedade e fé, porque eu sei que a ansiedade machuca na nossa fé. Eu sei, fez isso comigo. Eu não conseguia mais ir para a igreja, eu achava que eu ia ficar endemoniada, eu ficava confusa, achando que eu não tinha uma vida com Deus, que Deus não me escutava, que era tudo uma mentira. Então, você tem um módulo, não é uma aula não, é um módulo muito poderoso, que é o módulo espiritual, e eu quero destruir com você as fortalezas aí do Satanás que fica bloqueando a sua mente, tá? Principalmente no processo ansiogênico. Eu quero desmistificar as dúvidas que a ansiedade produz na sua mente. E esse módulo, ele é muito especial, tá? E eu achei que era essencial e necessário num programa de ansiedade, alguém também se preocupar em cuidar do meu espírito, da minha vida espiritual. Tá bem? Bora lá. Sobe lá a produção. Vamos pro bônus 3. O que nós temos no bônus 3? Aula da família. Gente, a aula da família ela é muitíssimo importante. Porque às vezes você sofre de ansiedade, mas dentro da sua casa as pessoas não entendem o que você está vivendo. Então, seu marido não entende que você está ansiosa e você não entende o seu marido que não está te entendendo. E aí dá uma confusão e aí você já não consegue mais compartilhar das suas dores com ninguém por causa que ninguém te entende. Então, essa aula é para você e toda a sua família. É para aquelas pessoas que convivem com quem sofre de ansiedade. É para a gente trazer aí informações. E essa aula aí, quem dá sou eu e meu esposo. Nós contamos a nossa experiência, como que ele conseguiu superar comigo a ansiedade, como que foi para ele viver, porque também não é fácil. Para quem convive com o ansioso, essa pessoa também sofre. Então, como que é para esse outro lado? A gente também precisa ouvir o lado da pessoa que está nos acompanhando. Então, é uma aula, assim, gente, que é poderosa. E, por último, é um módulo só de exercício de respiração. A respiração, gente, é a nossa técnica primordial num processo ansiogênico. Porque o ato de respirar certo manda informação para o meu cérebro. Informação aí que vai trazer alívio nos sintomas físicos. Então, a gente precisa aprender a respirar. E aí, um dos módulos vai ser esse bônus, são exercícios de respiração. Tenho medo de fobia, de agulha, vai ter um exercício específico para você, por exemplo, no dia que você precisa fazer exame de sangue. Vai fazer. Bruna, tenho medo de sangue. Vai ter um exercício para você específico. Bruna, o que eu faço na hora da ansiedade? Vai ter um exercício. Bruna, posso treinar respiração antes de ter ansiedade? Vai ter um exercício que você vai treinar mesmo não estando ansioso. Então, é um módulo específico de respiração, porque é a nossa arma primordial. Sobe a roleta, produção. Vamos lá. O que mais é que nós vamos encontrar nesse programa? Tá fazendo sentido, gente? É robusto, tá? É um programa robusto, tá? Eu fiz completo para que de fato a gente pudesse apresentar essas 3 esferas
Nesse programa você vai aprender a parar de fugir da ansiedade. Quem vai fugir agora vai ser a ansiedade, ela que vai fugir de você. Você vai aprender a conversar com ela, tá? E essa é a única chance, gente, que vocês vão ter para adquirir nesse valor. Pode rolar ali o valor? Esse curso, esse programa, gente, eu estou fazendo essa única vez, que vai ser um valor de fato para que vocês possam adquirir, que seja pagável para todo mundo, que vocês possam ser bem acompanhados, que eu possa entregar um bom trabalho. E ele está sendo assim, num valor acessível para que de fato ninguém fique de fora. Eu não quero ninguém de fora e é por isso que vai ser a única vez que eu vou fazer nesse valor, tá bem? Porque é um programa completo para corpo, alma e espírito. Roda a roleta para mim? Olha só, gente. Esse programa, o valor dele é R$ 1.190. R$ 1.190. Mas hoje eu tô fazendo para vocês com 58% de desconto. 58% de desconto para todo mundo poder participar. Porque é um curso onde você vai ter mentoria, você vai ser acompanhado, você vai ter apostila, você vai ter videoaulas, você vai ter aí uma rede de turma de alunos para trocas. Então, é um curso completo, um programa completo, e hoje vocês vão acessar ele por 12 vezes de R$ 49,60. 12 parcelas de R$ 49. Gente, R$ 49 para sua vida psíquica e emocional. Para você começar a cuidar, para a gente sair desse lugar. E aí, quanto é que vale? Eu coloquei, de fato, num valor acessível. Vocês podem procurar, a gente fez levantamento de valor. Nenhum programa, nesse porte desse programa, vocês encontram por um valor tão acessível quanto o Liberte-se da Ansiedade. Tá? Vocês encontram programas aí por 700, 800, R$ 1.000 e com 1/3 do que eu estou oferecendo aqui para vocês. Eu não vim para brincar de programa, eu vim aqui de fato para tirar vocês desse lugar de apatia, de sofrimento, de tristeza, de não conseguir sorrir mais. Só que aí eu preciso que você também se comprometa comigo, tá? Aí o que é que você vai ter que abrir mão aí durante o mês? Menos de uma pizza? Para poder ter aí saúde psíquica, mental, 12 parcelas de R$ 49. Bru, eu quero. Como é que eu faço? Eu quero entrar nesse programa, eu quero. Eu quero pegar e segurar a tua corda. Eu quero entrar nesse programa com você. Eu quero ser acompanhada por você. Vocês vão clicar aí, tem o link, já está disponível para vocês. Quem está aqui no YouTube, o link está disponível na descrição do vídeo, tá? No chat está disponível para vocês já. E quem está aqui no Instagram, o link está na minha bio. O link está na bio, tá? Para vocês poderem, de fato, estar participando desse programa, tá? Como é que a gente vai fazer essas condições de pagamento? Aí tem 12 parcelas. Eu fiz a maior possibilidade para vocês, tá? Pode passar no cartão de crédito parcelado. Pode passar em 2 cartões. Bru, eu não tenho condição de passar tudo num cartão só. Vamos passar em 2. Bru, eu quero fazer no Pix. Bora. Vamos passar no Pix. Bruna, eu quero fazer no que mais? Produção que temos? Pix, boleto. Bruna, faz um boleto para mim? Faço. Tem à disposição lá. Quando vocês entrarem nesse link, vai estar todas as possibilidades, todas as formas de pagamento disponível. A gente quer facilitar para, de fato, você sair desse lugar de apatia, de estagnação. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é estudo, é tempo investido, para entregar algo de qualidade que vai ser transformador. Gente, eu falo isso porque eu quero que vocês me enxerguem aonde eu estou agora. E esse lugar aqui é um lugar de tranquilidade e eu quero ajudar vocês a caminhar com vocês. Vocês não estarão sozinhos. Vocês não estarão sozinhos. Bru, vou ter suporte? Vai ter suporte. Inclusive, o meu suporte está à disposição de vocês agora. Se vocês tiverem alguma dúvida. Coloca aí no chat para mim. Quem tiver aí no Instagram, meu suporte aí do Instagram. E aqui também do YouTube. Coloca o número do suporte, o número do WhatsApp, para quem quiser tirar dúvidas.
83-9811-3575. 83, o DDD, 99811-3575. O suporte está disponível já para vocês. Bru, eu acho que isso aí não funciona. Eu já comprei algo semelhante e não funcionou. Primeira coisa, eu desconheço um curso de ansiedade que trate do corpo, da alma e do espírito, tá? Não conheço. Não conheço ninguém que se arriscou nisso, tá? Em cuidar das 3 esferas aí da sua vida. Ajudar você aí no cuidado com o seu corpo, vocês vão ver isso dentro dos módulos. Ajudar vocês no cuidado na alma, né? As emoções, pensamentos, estrutura de pensamento. E ajudar vocês no lado espiritual. No lado espiritual para ajudar na sua vida com Deus. Então, se você já comprou algo semelhante, algum curso, alguma coisa, o programa Liberte-se da Ansiedade, ele é diferente. Ele é diferente. Você não vai estar sozinha, não vai ser um programa onde você vai entrar e caminhar sozinho. Não, e tem que ser para quem quer, porque eu vou puxar vocês. Eu vou puxar vocês a orelha, eu vou acompanhar, eu vou estar perto, eu quero saber se vocês estão conseguindo executar, né, a programação. Então, vocês precisam comprar essa ideia comigo. Você precisa entrar nesse programa sabendo que você vai ter acompanhamento. Mas, Bruno, o que é que tem? O que é que esses módulos, o que é que tem lá dentro? Nós vamos ter um módulo específico só sobre pensamentos, e aí vocês vão entender o que é pensamento, como que o teu cérebro aprendeu, como que foram as primeiras marcas dos pensamentos que vocês receberam. Vai ter exercício de mindfulness para fazer de consciência plena. Bruna, estou muito agitada, meu pensamento está agitado, o que fazer? Tem uma aula específica para você, tá? Módulo 2, vamos entender tudo sobre a ansiedade, tá? O que é ansiedade? Como que funciona esse sistema de alarme, Bruna? Tu disse que o corpo dá um alarme, resposta de luta e fuga, RLF, resposta de luta e fuga, quando começa a disparar os sintomas de estresse, tá aqui, ó, nós vamos aprender como segurar esse sistema de alarme, como entender ele. Bruna, eu tenho medo do que o meu corpo reage, tenho medo da sudorese, tenho medo da palpitação, tenho medo da dor na barriga. Eu vou explicar, tem uma aula específica para a gente tratar esses sintomas aqui, como enfraquecer esse medo. Vamos falar sobre fobia, vamos falar sobre agorafobia, vamos falar sobre pânico, vamos falar sobre TAG, vamos falar sobre o ciclo vicioso da ansiedade. Você vai ter atividades onde você vai desenhar o seu próprio ciclo da ansiedade. Pensamento negativo. Bruna, como que é a distorção cognitiva? O que é isso? Qual é o combustível que fica me trazendo mais e mais ansiedade? Vocês vão sair da paralisia. Eu estou convidando vocês para sair da estagnação. Mas humanamente é impossível eu ficar aqui dando uma aula com todo esse material, com todo esse conteúdo para vocês. Humanamente impossível. Então é para isso que o programa foi criado. Porque lá vocês vão ter toda essa estrutura, vão poder assistir aí no conforto da casa de vocês, vão poder ter acesso a mim, né, para tirar dúvidas, para acompanhamento. Eu quero acompanhar. Vamos entender sobre pensamentos negativos, sobre ciclo de pensamento negativo, pensamento resistente. Tem uma aula específica só sobre preocupação. Você é uma pessoa preocupada? Então vamos tratar a preocupação em excesso. O tempo todo agitada, agoniada. Tem uma aula específica para a gente tratar sobre como desafiar a preocupação, como estruturar a minha mente para não ficar tanto tempo preocupada. Então é um curso robusto, completo. É o que dentro desse programa vocês vão ter produto de terapia. Vocês têm informação de terapia dentro desse material. Olha só, a terapia, uma sessão hoje de terapia, dura aí, em média aí de 200 a 400 reais. Uma boa terapia, né? De 100 e poucos reais a 300, 400 reais. E ali é 1 hora que você tem acesso ao profissional.
Eu estou oferecendo para vocês R$ 49,00 no mês. No mês você vai pagar a parcela de R$ 49,60 para vocês terem todo o programa completo, toda a minha assessoria da minha equipe, né? Os módulos especiais, os bônus, a tríade do medo, as aulas de respiração por R$ 49,00. É uma pizza, gente. É uma pizza, o valor de uma pizza. Vocês investirem na saúde mental de vocês. Quanto que vale? Quanto que vale investir isso, né? O que eu posso abrir mão para de fato entrar nesse programa, Bruna, e você me ajudar? Vocês vivem me pedindo ajuda. Eu tô jogando minha chave mestra agora. Todo o meu conhecimento eu canalizei. Tudo aquilo que vocês me perguntam diariamente nas redes sociais, eu juntei tudo e coloquei dentro de um programa para sanar as dúvidas de vocês e ajudar vocês a sair desse lugar. Agora sim, vocês podem pegar tudo isso que eu falei e ignorar, é uma opção e não tem problema. Vocês podem pegar tudo isso que eu estou falando para vocês e experimentar. E experimentar uma mudança, uma troca. Uma profissional que está se disponibilizando a acompanhar vocês. Então, não vai ficar por muito tempo aberto, tá? Porque eu quero, de fato, fazer as turmas. É para hoje. Não é para amanhã, é para resolver hoje, tá? É para, de fato, resolver hoje. Deixa eu só encostar aqui, peraí. Ah, foi. Saiu. Tá? Não, a gente não vai ficar perdendo tempo. Não é enrolação, tá? Não é para ficar enrolando vocês, tá? É para, de fato, a gente começar isso e é para agora. É para hoje, é para nesse momento, tá? Perguntas frequentes, é para a gente ler ali? Alguma? Temos alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, gente, em relação a isso? O carrinho está aberto a partir de agora, tá? O carrinho está aberto, então vocês já estão liberados para entrarem para dentro do programa e a gente já começar a trabalhar. O programa já está liberado para vocês, tá? Os 3 pilares da vida que a gente já começa a trabalhar, começar a entender esse medo, tá? Começar a entender essa estrutura, começar de fato a produzir algo que vai trazer funcionalidade para a vida. Chega de ter uma vida disfuncional, aprisionado na insegurança, na timidez, na angústia. Não, eu quero ensinar vocês a pensar. Eu precisei pensar para poder sair desse lugar. Então eu quero ajudar vocês a pensar em relação a isso. O carrinho tá aberto, é agora, tá, gente? Se tiver dúvida, o contato do meu suporte. Fazer o que para juntar dinheiro? Quem está desempregado? Quem está desempregado, o que a gente faz? Gente, tem aquela frase, mas eu não vou usar, tá? Quem quer dá um jeito, né? Quem quer dá um jeito. Mas pega aí. Vamos ali. A gente pega uma massa de pizza ali na padaria. A gente faz um molho de tomate. A gente coloca um queijo em cima. E a gente oferece ali para os amigos, para a família, 1, 2 pizzas ali, e a gente junta R$ 49,00. E a gente vende aí uma pizza, gasta aí um pequeno investimento, e tu vende uma pizza e consegue esse valor, né? Conversa com alguém da sua família. Quem te conhece sabe que tu tá passando por esse processo, ele provavelmente vai querer te ajudar. Né? Se você está em sofrimento aí há tanto tempo, o que a gente pode fazer para sair desse lugar? Será que a gente pode compartilhar isso com alguém? Será que a gente pode... Porque não adianta, eu quero ajudar você a voltar a trabalhar. Né? Você já não está aí sem trabalhar, desempregado por causa da ansiedade? Eu quero te ajudar, tu vai ter que dar um passo de fé aqui comigo. Porque para você poder voltar a trabalhar, você tem que cuidar da mente, da psique. E as coisas não vão cair do céu, não vai rolar. Tá? Então, de fato, gente, eu estou entregando para vocês aquilo que eu tenho de melhor, para que vocês consigam voltar a ter a vida funcional, voltar a trabalhar, voltar a ir para a faculdade, voltar a andar de ônibus, voltar a andar de carro, passear, avião, entrar num elevador. Eu quero ajudar, mas vocês vão precisar se esforçar para isso. Eu tô aqui preparada para isso. Eu preciso saber o quanto você está disposto a isso também.